Se esses robôs assumirem o controle, o número de horas de trabalho humano para a colheita será reduzido em 80%. Ouvimos muitas vezes que os agricultores deixam as plantações apodrecerem porque não há ninguém para colhê-las, enfatiza a empresa. Os trabalhadores mecânicos são capazes de determinar o grau de maturidade dos tomates, bem como cortá-los cuidadosamente, fornecendo paralelamente dados sobre o rendimento e o estado das plantas. A velocidade do trabalho é impressionante. 5 robôs podem colher 50 mil metros quadrados em cerca de uma semana. Outra resposta à escassez de mão de obra é um robô alemão para colher morangos. Ele percorre a estufa sozinho, escolhendo, colhendo, pesando, embalando e escaneando as bagas, podendo carregar até 4 caixas por vez, ou seja, cerca de 20 quilos. A empresa desenvolvedora foi fundada recentemente, em 2020, mas já conseguiu receber financiamento de um ministério alemão e ganhar o prêmio Green Tech Innovation Award. Continuamos o vídeo com um maquinário semelhante a algo do espaço sideral, porém com aplicações terrestres. Trata-se de uma plataforma elétrica versátil para equipamentos, capaz de transportar até 2 toneladas de carga útil. A empresa fabricante norueguesa observa que o uso da plataforma é limitado apenas pela imaginação do cliente e também relata o sucesso. No momento, os pedidos estão sendo aceitos de forma limitada, mas já há clientes. E não é de surpreender, já que são oferecidas várias opções de layout. Por exemplo, é possível instalar um motor diesel de 60 cavalos de potência adicional e obter uma transmissão híbrida. Todas as rodas giram 360 graus e o engate padrão de 3 pontos permite a instalação de cortadores de grama, sistemas de irrigação, cultivadores e outros equipamentos, reduzindo o tempo de inatividade da máquina. E a navegação é baseada na tecnologia RTK GPS, cuja precisão é de alguns centímetros em tempo real. Por falar em navegação, tanto as máquinas com rodas quanto os drones precisam desse assistente. Agora está sendo exibida uma estação móvel que fornece precisão de posicionamento centimétrica e suporta não apenas GPS, mas também GLONASS, Galileu e Beidou. Ele se conecta às redes 4G, OcuSync, Wi-Fi e LAN, o que significa que tais estações podem ser facilmente adquiridas por um agricultor chinês, americano, europeu e até japonês. O tempo de operação com uma única carga é de até 50 horas e o alcance da transmissão de sinal é de até 2 km. Além disso, as estações estão prontas para trabalhar de menos 20 a mais 55 graus Celsius e são feitas de fibra de carbono. É igualmente importante proteger as plantações. Os pássaros nos celeiros, por exemplo, não só comem os grãos, mas também os sujam com seus excrementos. E como os pássaros têm o sentido de visão mais desenvolvido, a ideia é afugentá-los com um laser. Os desenvolvedores desse sistema afirmam que o laser aciona o instinto natural de fuga dos pássaros, sendo seguro tanto para eles quanto para as pessoas. O alcance operacional é de aproximadamente 2,5 km. O sistema reduz o número de pássaros em 70% e ajuda não apenas com pombos, mas também com pardais, corvos, patos e até gaivotas. Há modelos automáticos e manuais, e um aplicativo para Android e iOS foi criado para facilitar a configuração. Uma alternativa mais avançada é o drone, que espantará os pássaros dos vinhedos e afastará os cervos e os alces selvagens das fazendas. Outro cenário de uso é ao longo de trilhos ferroviários para evitar que animais sejam atropelados por trens. O drone é personalizado no local, funciona de forma autônoma e traz opções de IA. E um cliente da Suécia já estimou o resultado: redução de 70% de animais silvestres. A patente para um irrigador por aspersão autorrotativo que girava e regava os campos foi emitida em 1952.
No entanto, os céticos riram do inventor na época, pois alegava que as bordas dos campos permaneceriam secas. O tempo provou o contrário, e essa versão moderna do sistema de irrigação por pivô central dos Estados Unidos é muito vendida mesmo com um preço de instalação de $1.000 por hectare. O irrigador mede até 65 metros de comprimento e cerca de 25 centímetros de diâmetro, com um design que reduz a fadiga dos componentes e os custos de manutenção. No entanto, tais operações de irrigação não estão disponíveis em todos os lugares. De acordo com a ONU, a escassez de água afetará mais de 5 bilhões de pessoas até 2050. Ainda bem que existem sistemas como estes que coletam umidade do nevoeiro. Em alguns lugares do Marrocos, por exemplo, os moradores podem obter até 126 litros de água por dia com apenas um gerador de neblina. E isso pode chegar a 600 litros dependendo da região e da estação. O princípio de funcionamento é simples. Uma malha de aço é colocada perpendicularmente ao vento, no qual o vapor de água se deposita e se condensa. Depois resta apenas coletá-la e usá-la. A água é potável, portanto sempre será útil. Somente na França, cerca de 5.000 hectares de vinhedos e dezenas de milhares de hectares de plantações foram afetados pelo granizo no ano passado. Pedras de granizo do tamanho de bolas de ping-pong não são brincadeira, por isso, esses sistemas estão sendo oferecidos aos agricultores para proteger suas plantações. Basicamente, trata-se de pilares de sustentação entre os quais uma rede de proteção é instalada ao longo das guias em modo automático. A versão padrão tem células de 3 por 9 milímetros, altura de até 5 metros e distância entre fileiras de até 11 metros. Mas o sistema também pode ser montado sob encomenda. Para isso será preciso um grande investimento. O preço é a partir de $36.000 por hectare. Continuamos o vídeo com um sistema automático para o cultivo de uma variedade de verduras como alface, azedinha e manjericão. Tudo acontece em várias etapas. Primeiro, as plantas vivem em vasos e depois vão para os flutuadores de um enorme tanque. O resultado final são verduras prontas que só precisam ser embaladas e podem ser vendidas tanto podadas quanto em vasilhames especiais para aumentar o prazo de validade. Robô agrícola de ponta projetado para a agricultura inteligente, ressalta a equipe da Holanda. Tal novidade pode parecer peculiar, mas é muito eficiente. As ervas daninhas são destruídas a uma velocidade de até 3,5 km por hora. O robô é compatível com enxadas, facas, grades aradoras e até lasers de dióxido de carbono, por isso está pronto para outras tarefas, e cada manipulador é configurado individualmente. A precisão do trabalho é de 2 milímetros. Antenas GPS, tecnologia RTK GPS, LiDAR e várias câmeras ajudam o robô a não se perder. Além disso, esse trabalhador inteligente é capaz de reconhecer as plantas e manobrar para não danificar as certas. Nos sites especializados, informam que a novidade foi testada na capina de cenouras e feijões e, ao mesmo tempo, liberaram o preço de $220 mil. A lógica dos desenvolvedores desse scanner é coerente. A população mundial está crescendo, portanto é preciso dobrar a produção de alimentos para atender a demanda. Para isso, basta comprar esse scanner e gerenciar recursos como nunca antes. Afinal, ele permite que se descubra de forma rápida e fácil quanto e quais nutrientes há no solo, ração e até folhas. Os dados podem ser exibidos em um smartphone com Android e iOS, além do scanner entrar no banco de dados da Throw Nutrition e fornecer recomendações sobre o preparo do solo. As baterias são suficientes para escanear de 15 a 20 amostras e o tamanho compacto e o peso de cerca de 1,5 kg facilitam o transporte entre locais. O preço é de $7 mil. A agricultura ainda gera uma quantidade colossal de resíduos. Segundo algumas estimativas, cerca de 1,3 bilhão de toneladas anualmente. Chegou a hora de resolvê-los.
Por isso, mostraremos agora um equipamento chamado revolvedor de compostagem. Esse equipamento alemão será útil tanto para trabalhar com algo como esterco, lodo ou folhas, quanto em aterros, portanto não ficará ocioso. Com uma produtividade de até 700 metros cúbicos por hora, a altura e o sentido de rotação do rotor são ajustáveis. Além disso, essa versão é autopropelida, ou seja, não requer trator e também é bastante compacta, 3 metros de largura. E essa é uma grade de discos. Às vezes, ela continua o trabalho iniciado pelo revolvedor. Um dos cenários é a mistura de adubo espalhado com solo com a qual trabalhava o equipamento anterior. A grade está disponível nas versões 2.7 a 8 metros com discos de 510 e 560 milímetros, podendo operar em velocidades de até 15 km por hora e em profundidades de até 15 centímetros. Ao auxílio dos agricultores e combate às ervas daninhas, chegou esta máquina para revestimento com películas. Elas também servem para acelerar o aquecimento do solo e reter o calor. Em sua forma mais simples, é um filme plástico preto com furos para água, ar e fertilizantes. Os furos na película costumam ser cortados com um perfurador especial, enquanto a máquina apresentada é útil para uma instalação rápida e organizada das películas.